Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e nesse vídeo eu vou resolver todas as questões de matemática da prova do concurso do IBGE para os cargos de agente censitário municipal e supervisor, beleza? Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa aí o seu like, tá? Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Então essa questão aqui, ó, a questão 11, ela diz o seguinte, ó: considere a afirmação: se a pessoa tomou vacina, então não teve Covid séria, né? De acordo com essa afirmação, é correto concluir que. Então veja que as alternativas a gente tem se, existem pessoas e existem pessoas. Então a gente já tem que pensar nessa equivalência lógica. Se a gente tem um se P, então Q, a gente sabe que a equivalência lógica a isso temos duas, né? A primeira é não que, então não P, e a outra é não P ou Q, né? Porém, nessas situações aqui, o que é que a gente tem? A gente só tem o se então. Então, se a gente for para as alternativas, a letra D e a letra E a gente já mata, né? Porque aqui ele está dizendo, ó, aqui ele já tem um I aqui, ó, e tiveram Covid. Então a gente já elimina essa, né? E não existe pessoas que não teve Covid séria, I, né? Então o I também a gente elimina. Então vamos só para outras aqui, ó. Então se a gente tem, se a pessoa tomou vacina, então não teve Covid. Como é? A gente tem que negar as duas e inverter. Então ela vai ser assim, ó: não teve Covid séria, então vai ser teve Covid séria, né? Teve Covid séria. Aí a gente coloca um se aqui, se teve Covid séria, então, né? Agora a gente nega a primeira. Então, a pessoa não tomou vacina. Então, a pessoa não tomou vacina, né? Beleza, se a gente for para as alternativas aqui, se a pessoa não teve Covid, veja que aqui ele está falando aqui, ó, se a pessoa não teve Covid, a gente tem que dizer se teve Covid, né? Então, eliminamos essa. Se a pessoa não teve Covid, já eliminamos de novo. Se a pessoa teve Covid, ok, séria, né? Então, não tomou vacina, é exatamente a negação da primeira aqui. Ou seja, letra C, o nosso gabarito da letra da questão 11. Questão 12. Questão 12 diz assim, né? Abel, Bento, Caio trabalham em equipe e costumam chegar ao trabalho pontualmente às 9 horas. Certo dia, por causa da chuva, ocorreu o seguinte: Abel chegou meia hora depois de Caio. Então veja que ele chegou, né? Um acréscimo de 30 minutos. Meia hora é 30 minutos, né? Bento chegou às 9 horas e 12 minutos. Então a gente pode criar uma cronologia aqui, ó. Ou a gente pode, por nome, por exemplo, Abel, né? Bento e Caio. Aí a gente já sabe que Bento chegou às 9, ó. Chegou às 9 horas e 12 minutos. Vamos ver a terceira informação. Caio saiu mais cedo de casa e chegou às 9h52. Então ele já disse que Caio chegou às 9, não, às 8, né? E 52 minutos. Se Caio chegou às 8 horas e 52 minutos, então Abel chegou 30 minutos depois. 30 minutos depois dá exatamente, ó, com 8 minutos dá 9 horas, né? Aí, desses 30 eu utilizei 8 minutos, aí sobraram apenas 22. Então, e 22 minutos. A pergunta agora é: o tempo que Bento esperou até Abel chegar Bento esperou até Abel. Veja que ele esperou, né, dos 12 minutos até os 22. Então, basta a gente fazer a diferença de 22 menos 12, que dá exatamente 10 minutos. Questãozinha bem tranquila, né, sem dificuldades até aí. Letra A. Vamos para a questão 18. Essa questão 18 está um pouquinho ruim de enxergar o gráfico, mas eu vou explicar ele aqui para vocês. Diz assim, ó: o gráfico a seguir mostra a evolução da população brasileira até 2010. O período em que houve maior crescimento populacional em termos absolutos foi. Então você teria que olhar a diferença de cada ano, certo? Do crescimento populacional, e aquele que teve um maior acréscimo, aí sim seria, né,
o período com maior tempo. Aí você iria ver aqui o período com maior tempo, que é exatamente o período de 1980 a 1991, ou seja, letra C, o gabarito, beleza? Essa foi a questão 18, não, questão 13, foi a questão 13. Questão 14 agora, tá? Questão 14, deixa eu até ajeitar aqui, essa foi a questão 13 aqui, ó, beleza? Questão 14, na feira, a barraca de pastel vende um pastel e um copo de caldo de cana por R$13. Então, um pastel mais um copo de caldo de cana custa 13, os dois juntos. Eu vou até anotar aqui, ó, um pastel mais um copo custa os dois R$13, tá? Além disso, sabe-se que o pastel, ó, custa o quê? R$13 a mais do que o copo do caldo de cana. Se o pastel custa R$3 a mais do que o copo de caldo de cana, então a gente pode escrever essa informação assim, ó, que o pastel ele é o copo do caldo de cana mais R$3, né? Porque ele custa R$3 a mais. A pergunta é, o pastel custa? Bom, então basta a gente calcular esses dois valores. A gente tem duas equações, duas incógnitas. No lugar de P, substituímos por C mais 3. Então, C mais 3 mais C igual a 13. Portanto, ó, C mais C aqui dá 2C. Passa o 3 para lá, então 13 menos 3. Então, C vai ser igual a 13 menos 3, que dá 10. Dividimos por 2, que dá 5. O que é 5? 5 é o valor, né, do copo do caldo de cana. Agora, o pastel vai custar 5 mais 3, ou seja, R$8. E assim a gente marca a letra C como o nosso gabarito, beleza? Questão 15. Questão 15, vamos lá, ó. No censo de 2010, Laura foi entrevistada pelo recenseador Mário, né? E aí o início da entrevista foi o seguinte, ó. Mário diz o seguinte, quantas pessoas moram nesta casa? Aí Laura disse, tem 4 pessoas, então tem um total de 4. Eu, que me chamo Laura, né? Meu marido, João, e meus 2 filhos. Então ela tem o marido e 2 filhos, Alberto e Roberto. Aí Mário pergunta o seguinte, todos trabalham? Aí ela diz que não. Ele perguntou se todos trabalham, ela disse que não. Então pode existir, né, alguém que trabalha e alguém que não trabalha. Então a pergunta é correto concluir que nenhuma das 4 pessoas trabalha? A gente não pode concluir isso porque ela disse que ele perguntou se todos trabalham. Pode existir pessoas que trabalham e que não trabalham. Letra B. Apenas uma das 4 pessoas não trabalha. A gente também não pode afirmar isso de nenhuma certeza, né? Letra C. Então vamos eliminando, né? Letra A eliminada, letra B eliminada. Apenas uma das 4 pessoas trabalha, a gente não pode afirmar isso. Pelo menos uma das 4 pessoas não trabalha. Sim, a gente pode afirmar isso porque ela disse que... Mário disse o seguinte, todas trabalham? Aí ela disse que não. Para a gente negar isso, basta a gente dizer que pelo menos uma trabalha. Então a negação de todo, ó, negação, tá? De todo, certo? É exatamente pelo menos ou existir um, tá? Pelo menos um. Então, se ela está negando que todos trabalham, então a negação disso é pelo menos uma das 4 pessoas não trabalha. Ou seja, aí é letra D, né? Vamos ver a letra E. Nenhuma das 4 pessoas trabalha, a gente também não pode afirmar isso de certeza, certo? Então, com isso a gente tem o gabarito letra D também. Veja que são questões bem tranquilas, né? Eu acredito que foi até mais fácil do que a prova de recenseador, né? Vamos lá para a questão 16. Questão 16 diz assim, sabe-se que a sentença se Carlos é gaúcho, então Carlos não é baiano. É falso. Veja que a gente tem uma situação P, então Q, né? E se isso daqui é falso, para que isso seja falso, a gente tem que ter a primeira situação verdadeira e a segunda falso, e a gente concluir isso daqui como sendo falso, tá? Então, se essa situação é falsa, a gente tem que a primeira é verdadeira e a segunda a gente tem que negar. Então a gente vai ter, ó, se Carlos é gaúcho, então a gente vai ter que Carla, né? Carla é gaúcha. Tá? Carla é gaúcha. E também, né? E Carlos não é, se ele está dizendo que não é baiano, a gente conclui
a negação de não é baiano, ou seja, a negação da negação é a premissa, ou seja, Carlos não é baiano, então Carlos é baiano. Carlos é baiano, certo? Então vamos para as alternativas aqui, ó. Carlos é gaúcha e Carlos não, ó, tem um não aqui, tá? Então eliminamos isso aqui. Carla não é gaúcha, tá? Carla não é gaúcha. A primeira a gente não nega, tá? Então eliminamos. Se Carlos é baiano, então Carlos não é gaúcha. Isso aqui temos, ó, Carlos é baiano, ó, ele inverteu isso aqui, né? Então isso aqui é uma sentença lógica equivalente, né? Então a gente elimina. Carla é gaúcha e Carlos é baiano, tá? Então, se isso aqui é uma sentença falsa, né? Então, para que isso seja falso, a gente tem a primeira, né, verdadeira, e a segunda a gente tem como falsa. Então, a gente tem que negar a segunda. E a negação da segunda é que Carlos é baiano. Então, portanto, a gente tem a letra D aí como a resposta, certo? Letra E, Carlos, acho que é Carla, né? Aqui, acho que quando eu copiei isso aqui, acho que eu copiei Carla, mas é Carla, não é gaúcha, né? Nesse caso aqui é Carla, tá? Carla não é gaúcha. A gente não nega a primeira, certo? Então, de fato, a gente tem a letra D como a resposta, certo? Questão 17. 17 diz assim, ó. A negação lógica da sentença. Ó, lembra, ó, toda é que existe pelo menos um. Se existe um, você nega o todo. Então, veja, ele está dizendo assim, ó, a negação lógica da sentença, toda cobra é verde ou venenosa. Bom, para a gente negar isso, a gente tem que dizer que existe pelo menos um. Aqui, ó, ele está dizendo que nenhuma cobra, então a gente elimina. Todo, ó, tá vendo? Existe cobra que não é verde e nem venenosa. Opa, existe cobra, ó, existe pelo menos um, existe, né? Então, aí a letra C, ó, toda cobra não, nenhuma também não. Existe cobra, quando ele diz existe cobra, ele está dizendo que existe pelo menos uma cobra que não é verde e nem venenosa. Então, letra C é aí a nossa resposta, beleza? Questão 18. Questão 18 diz assim, ó, Lorena tinha, né, 135 residenciais para visitar e Pilar 42 a menos do que Lorena. Então vamos ver aqui, ó. Lorena tem 135 e Pilar tem 42 a menos. Então a gente tem que tirar de 135, 42. Então, ó, 5 para 2 para 5, 3. 4 para 13, falta 9. Então Pilar tem 93. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, houve uma alteração na programação e 12, né, residenciais que seriam visitados por Lorena passaram para Pilar. Então, Lorena perde 12, já Pilar ganha 2. Não houve outras alterações. Agora, o número de residenciais a serem visitados que Pilar tem a menos, tá? Pilar tem a menos do que Lorena. Basta a gente calcular agora a diferença de 135 menos 12 e 93 somar 12 e a gente calcular essa diferença. Então vamos lá, ó. 2 para 5 falta 3, né? 1 para 3 falta 2, né? E 0 para 1 falta 1. Agora a gente soma, né? 2 e 3 que dá 5, né? 1 e 9 que dá 10. E ele quer, ó, ele está perguntando quanto que Pilar tem a menos do que Lorena agora. Bom, Pilar tem 105 para visitar e Lorena tem 123. Então, 105 para 23, ó, é 5 para 23. Se eu tenho 23, tiro 5, fica exatamente 18. Então, a diferença é 18. Letra D, o nosso gabarito, certo? Bom, chegamos na questão 19. Acredito que essa seja a questão mais interessante dessa prova. E ele pergunta o valor de x aqui. Veja que a gente tem que calcular por partes. Ó. Veja que a gente tem que calcular esse, depois calcular esse de cima e depois ir somando com 1. Certo? Então vamos lá. Ó. Como é que a gente faz isso? 1 menos 1/3, ó, a gente tem que primeiro fazer isso aqui. Ó, 1 menos 1/3, eu já sei que é 2/3. Mas você pode colocar 1 aqui, ó, e tirar o mínimo disso daqui, que é 3, certo? Então aqui vai ser 3 menos 1, que dá 2/3. Então eu sei que isso daqui agora é 2/3. Então fica, ó, 1 mais 1 sobre, tá? 1 mais 1 sobre 2/3.
Aí veja que 1 dividido por 2/3, a gente repete a primeira, né? Vezes o inverso da segunda. Então fica 1 mais 1 dividido por 1 mais, ó, repete a primeira que é 1, vezes o inverso de 2/3. Então, o inverso de 2/3 vezes 1 dá 3/2. Agora a gente resolve 1 mais 3/2, coloca 1 aqui, o mínimo entre 2 e 1 é 2. Aí 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2 mais 3, e isso é igual a 5/2. Então, no lugar disso daqui, ó, a gente coloca 5/2. Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter 1 mais 1 sobre 5/2, né? Agora a gente repete a primeira, ó, vamos repetir 1, depois mais, repete 1, vezes o inverso de 2/3. O inverso de 2/3, ou de 5/2, né? É exatamente 2/5. E agora, como é que a gente resolve isso? Né? Coloca 1 aqui, aí tira o mínimo de 1 e 5, que é o 5. Aí 5 dividido por 1, que dá 5 vezes 1, né? Dá 5, aí mais 5 por 5 dá 1, vezes 2 dá 2. Então, 2 mais 5 é 7 dividido por 5. Então, a gente vai fazer 7 dividido por 5, eu já sei que dá 1,4, mas vamos fazer, ó. 7 dividido por 5 dá exatamente 1. 1 vezes 5, 5 para 7 falta 2, então acrescento um 0 e uma vírgula. E isso daqui dá por 4. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Ou seja, 1,4. Certo? Questão letra C, o nosso gabarito. Vamos lá para a questão 20, tá? Questão 20 diz o seguinte, ó. Sabes que 10% de x equivale a 25% de y. Assim, y corresponde a uma determinada n porcentagem de x. O valor de n é... Então, veja, pessoal, eu tenho 10% de x equivale. Então, isso é igual a 25%, tá, de y. Veja que 10% eu posso escrever como sendo 10 por 100, né? Aí esse d eu coloco um i de x, tá? Igual 25% é exatamente 1/4 de 100, tá? E no lugar do d eu coloco um ponto de multiplicação vezes y. Aí 100 por ou 10 dividido por 100 dá 0,1 vezes x, tá? Vezes x igual, né, a 1/4 vezes y dá y sobre 4. Agora eu faço o meio pelos extremos aqui, ou faço o meio pelos extremos, né? Y vezes 1. Aí eu vou ter y igual a 4 vezes 0,1x, então 4 vezes 0,1x. Portanto, o meu y é 0,1 vezes 4 dá 0,4 de x. O que era a pergunta? A pergunta era, assim, y corresponde a uma porcentagem, n porcentagem de x. O valor de n é... Se isso daqui é o nosso n, tá? Só que 0,4 pode ser escrito como... se a gente multiplicar isso por 100, tá? A gente tem, ó, isso daqui igual, tá? Igual a 40%. Portanto, eu tenho que y é igual a 40% de x. E isso daqui é o que? Meu n. Então, ele está dizendo que n é a porcentagem de x, né? Y que corresponde à porcentagem de x. E encontramos que n é 40. Ou seja, letra A, o nosso gabarito. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse, questão bem tranquila. Forte abraço e vejo no próximo vídeo.